Contos de Mineiros, Uai Sô. É uma delícia de livro, gente. Uma delícia. Ei, Delba, tudo bem? Ei, Paulo, como vai? Tudo bem e você? Está me escutando? Sim, estou te escutando. E você, está me ouvindo bem? Estou te ouvindo também, tá? Estou te ouvindo bem aqui. Delba, primeiro eu quero agradecer você, a gentileza de aceitar participar da live para falar do Contos de Mineiro, Ai Só, e também para falar um pouquinho sobre os três pituchitos. Estava aqui contando para o pessoal que eu tive a alegria, né, em 2018, no Salão do Livro, de contar a história do seu livro. E eu li o seu livro ontem, Os Contos de Mineiros, Ai Só, uma delícia de livro. Mas Ah, que bom. são contos deliciosos que trazem essa questão da oralidade presente, né? Dá para perceber claramente aí que tem alguns contos aqui que eu li como se eu estivesse ouvindo um caso sendo contado à beira de um fogão de lenha. Então, assim, delicioso, delicioso. E outros que você lê e você percebe que tem uma escrita ali já mais desenvolvida, que é uma história já criada com uma coisa que tem a tradição oral, mas é uma história mais já elaborada, né? Então, assim, o primeiro conto do livro é uma delícia. De cara, assim, os primeiros contos, que é o conto das duas mulheres perdidas no tempo, né? Eu já me Isso. dediquei nesse primeiro ponto aqui, né? Então, Delba, antes da gente começar, eu queria te agradecer e queria fazer o que eu sempre faço aqui. Né? A melhor pessoa para falar dela mesma é a própria pessoa. Então, queria que você dissesse para as pessoas quem é a Delba. Oi, Paulo, primeiramente eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na live com você, acompanho, acho muito assim, produtivas e proveitosas, a gente aprende demais com os comentários e as lives, agradeço a Páginas Editora, a Leida. Bom, eu sou moradora de Ribeirão das Neves, né? Aqui da região metropolitana, e sou de uma família de 7 irmãos, sou a caçula, a rapinha do tacho, né? Já para se reportar aqui a linguagem dos causos, dos antigos. E, assim, tem um percurso passeando por muitos fazeres ao longo da vida, sabe, Paulo? E, então, inicialmente, eu fiz comunicação social, trabalhei um tempo no jornalismo em Belo Horizonte, no extinto Jornal de Minas, e, mas eu sempre tive uma grande paixão pela psicologia. Então, ao mesmo tempo que eu trabalhava como jornalista, eu era estudante de psicologia e, posteriormente, então, me desvinculei do jornalismo para me dedicar mais à psicologia clínica, uma profissão que eu exerci por cerca de 20 anos. Então, mas eu sempre tive também um pé na educação, né? Então, paralelo à minha profissão de psicóloga, eu também trabalhei como professora na Prefeitura de Belo Horizonte e na maior parte desse período da minha carreira de professora, eu trabalhei com alunos com necessidades especiais. Bom, então, eu acho que um pequeno resumo dessa trajetória é isso. Maravilha. Ô, Delba, e como que surgiu a ideia de escrever um livro, Contos de Mineiro Aisô? Como que veio essa ideia? Né? De onde que você traz toda essa construção que você tem aqui nos contos, né? Então, igual eu falei, alguns contos, assim, claramente é perceptível que é um conto de tradição oral que você coloca aqui, assim, é como se esse primeiro conto aqui que eu me referi, né, que é esse Duas Mulheres Perdidas no Tempo, eu me senti como se eu estivesse na beira de um fogão, escutando, né, no interior, né, uma pessoa contando com linguajar próprio, né? Outros você traz já uma linguagem mais elaborada. Como que surgiu a ideia da escrita desse livro? Né, e de onde você tirou tudo isso? Pois é, olha, a escrita desse livro se confunde um pouquinho com a minha história de vida, porque ele, apesar de que é um livro que foi lançado em dezembro, o livro às vezes é novo para o leitor, mas para o autor é um livro velho, né? No sentido de que ali é uma coleção de contos
E eu comecei a escrever os primeiros contos há muitos anos, assim, às vezes eu brinco, assim, que tem conto que é mais velho do que eu, mas, e alguns são mesmo, né? Alguns, se for considerar a oralidade, eles são anteriores à minha existência. Então, desde criança, eu já fui fisgada pela literatura, pela paixão pelos livros, pelo prazer e sede de ler, não é? E, e eu comecei a escrever esses contos mesmo, eu tinha cerca assim, de 25 anos. Primeiro foi uma leitura do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, que me impactou bastante na minha formação. Eu tinha cerca de 19 anos, e a minha grande descoberta, Paulo, foi que eu encontrei ali um universo do qual eu me reconheci. Porque eu reconheci a linguagem dos meus pais, algumas expressões, alguns ditados populares, e falar dessa vida do homem, do campo, do sertão. Foi uma grande descoberta para mim na literatura. E posteriormente, um romance volumoso, né, de muito fôlego. Depois, posteriormente, com o passar dos tempos, porque inicialmente eu queria escrever igual Guimarães Rosa, e depois eu tive uma grande surpresa. Quando eu já estava no jornalismo, sabe essas situações que parecem que são por acaso, mas ao longo da vida a gente vê que não é por acaso? Certo dia, uma colega minha da coluna de cultura, que recebia muitos livros e que fazia resenhas, comentários, me pediu que eu assumisse a coluna dela. Eu era de uma editoria da cidade. E assim, para onde a gente vai, a gente já leva, quem é afim da literatura, tem essa afinidade, já as pessoas logo percebem, né? Porque isso transparece nas conversas, no estilo de escrever. E ela me pediu para fazer a resenha de um livro. Olha, que dentre milhares de livros que existem no mundo, ela foi me dar um exemplar do Olavo Romano, o nosso contador de causos Isso. aqui em Mineiro, né? O grande professor desse gênero. Então, quando eu li esse primeiro livro, né, do Olavo Romano, eu me reconheci mais uma vez, porque eu cresci ouvindo causos e mesmo que não fossem esses causos que fossem ao redor do fogão, que fosse completo, mas assim fragmentos de vidas das pessoas. E eu me reconheci muito, então, no livro, então, que eu fiz a resenha e percebi, eu já escrevia, né? Eu percebi que eu tinha aquele arquivo em mim e não sabia do potencial dele. Então, eu me despertei para essa escrita e foi então que eu escrevi o primeiro caos. E daí, ao longo da vida, sempre que acontecia de alguém me contar alguma coisa, ou que eu percebia que numa determinada conversa, né, tinha ali um núcleo já literário, já potente, latente também, e eu comecei, então, paulatinamente a escrever os contos. Esse livro ficou guardado por muito tempo, esse livro, os textos, né? Até que, então, no ano passado, ele ganhou forma nesse livro Contos de Mineiro Aissô, que inclusive é importante que se diga que foi um livro patrocinado por um edital de incentivo à cultura de Ribeirão, da Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves. E aí tá, graças a Deus, os contos de mineiros Uai-Sô. Delba, você contando tudo isso, né, dessas suas referências, a Leida fez um comentário aqui e eu concordo plenamente com ela. Ela colocou aqui, ela escreveu assim, ó, deixa eu achar aqui. Guimarães Rosa é uma grande referência. Está explicado porque você escreve tão bem. E eu concordo, porque assim,
eu li numa sentada o livro e eu me diverti com todos os contos, assim. E tem alguns que têm uma leveza muito grande, outros trazem histórias, né, que são engraçadas, outros trazem uns casos mais assim, que são típicos mesmo do interior, né, aquela coisa típica. E assim, e você vai transitando de um conto para outro, de um conto para outro, de uma forma muito leve, e ao mesmo tempo com uma escrita que dá, é o que eu falei no início, dá para perceber claramente onde está, né, a escrita ali que você traz da tradição oral, de fato, só a tradição oral que você transcreve, e onde tem ali uma escrita que você trabalhou mais a escrita, rebuscou mais a escrita. Então, assim, é um livro que eu vou ler ele de novo semana que vem, porque eu terminei de ler ontem, comecei a ler ontem, terminei ontem, como eu estou lendo outros juntos, né? Eu estava lendo outros também, né? Semana que vem eu quero ler de novo, que eu quero ler com mais calma, eu quero ler conto por conto de novo, exatamente para deleitar um pouco mais na leitura. E aí eu queria, você falou do Afonso Romano, né? Que é um grande contador de causos, né? Talvez o contador de causos que a gente tem, eu acho que, junto com Afonso Romano, eu acho que, para mim, um outro grande contador de causos é Tadeu Martins. Tadeu Martins, para mim, é um sujeito também que, como contador de causos, é uma coisa espetacular também, espetacular. Não sei se você o conhece, né? Eu não me lembro, não. Talvez eu tenha tido oportunidade, mas assim, de referência, sim, não Tadeu sei. Martins é lá do norte de Minas, né? Ele é do norte, também escreve, contador de causos. E aí, assim, uma outra coisa que eu queria te perguntar, você falou de Mas Guimarães Rosa. Oi? eu queria comentar, Paulo, é que a forma assim, né, de escrever esses causos teve uma característica assim que às vezes uma pessoa me conta um episódio, é como se me contasse o núcleo da história, mas a minha necessidade de escritora de elaborar e de trabalhar o texto, então eu digo que são textos, a maioria deles que me foram contados, mas foram recriados literariamente. Nenhum dos contos é tal e qual me contaram. Você sabe dessa história, né, de que quem conta um conto Aumenta o ponto. aumenta um conto. E eu acrescento que quem escreve, então, aumenta 1000. Sim. Então, e todos eles receberam esse tratamento. Daí, esse comentário seu, né, que tem aquela origem que pode ser detectada no linguajar, no episódio, nas circunstâncias, que é da oralidade, e tem aquele tratamento de como colocar isto, né? E eu Sim. sempre gosto muito de buscar essas referências na nossa própria cultura, Uhum. porque ela dá margem, né, para fazer essa roupagem dos contos. E desses contos que você escreveu aqui, você lembra qual foi o primeiro que você escreveu? Sim, eu lembro, foi chama, eu sei da história, agora me fugiu o título, o burro velhaco. Pres- Deixa eu ver aqui. O burro muito arisco? Um burro muito arisco, isso. Isso. Um burro muito arisco. Foi o primeiro conto e dizem as más línguas ou as boas línguas, não sei, Paulo, que isso aconteceu de verdade. Foi um mineiro que vendeu esse burro morto para o compadre dele, né? Ô, Delba, quando você fala isso, né, dizem que aconteceu de verdade. Eu venho de uma família do interior de Minas, do norte de Minas. Então, assim, eu cresci indo para Açuaí e na casa dos meus pais, quando eu vou almoçar, minha tia tem 92 anos de idade. E quando minha tia almoça na Ah, casa dos meus pais que eu estou lá, a minha avó, a mãe do meu pai, ela dizia que a melhor sobremesa era uma boa conversa depois do almoço. Então, eu sim. vi os casos da minha avó, do meu pai, da minha mãe, e sempre, às vezes meu pai fala assim com ela, olha, Nelly, você está mentindo? Não, não estou mentindo, não.
diz que isso tudo é verdade. Né? Então, eu estou lembrando, falando, né? Porque é exatamente... Ô, Antônio, vem cá. Eu vi aqui, Antônio. Fala aí para a Delba. Ei, tudo bem? Ele veio só aqui ver se está tudo bem. Ele está assistindo um filme, ele veio aqui só para verificar se está tudo bem. E aí, é muito interessante você falar isso assim. Eu queria te pedir licença para ler o início desse conto, eu posso? Claro, pode sim, deve. Ia, cerca lá, Tunico. Eia, cerca lá, Tunico, corre aqui, Caetano. E só se ouvia o tilim, tilim, tilim do cencerro no meio do mato fechado. Já fazia para mais de 2 horas que os homens de Juca do Capão Grosso pelejavam para pegar um burro afamado de bom serviço. O animal tinha sido motivo de proposta de negócio entre o patrão e o seu compadre, de fato. João das Nogueiras, padrinho do menino, mais moço, ainda com calça curta na escola. De nada valeu a cuia de milho que Bento levou para o mato. Enquanto Tunico campeava com o cabresto na mão, no tempo de levar o burro fogoso para o terreiro da fazenda, a mãe de Sojuca, para pôr termos à barganha, João das Nogueiras há muito carecia de um animal de bom porte, com força para aguentar o batente lá na sua fazenda e umas boas léguas dali fronteiriça com as terras de seu Adagenor. O que eu gosto dos contos são os nomes também, né? Esses nomes próprios do interior, né, Del? O nome das pessoas, a forma de falar, né? E essa sua voz, o jeitinho de contar foi ótimo. Você viajou lá para o interior de Minas. Eu gosto de uma boa prosa. Acho que o que fez com que eu me deleitasse com a leitura do seu, porque eu gosto de uma boa prosa, né? Assim, eu estou acostumado, quando eu vou buscar na casa do meu pai, ou a última vez que eu fui visitar meus pais, tem umas 2, 3 semanas, eu cheguei, primeiro eu sentei com minha mãe começou a contar um monte de casos. Meu pai levantou, estava dormindo à tarde, sentou, eu fui para ficar umas 2 horas, eu fiquei de 2 da tarde até 6, porque meu pai e minha mãe começaram a contar, eu não levantava para ir embora. Então, Sim. me trouxe muito essa memória. Né? Então, assim, eu vi gente falando que vontade de ler o livro. Eu vou falar, gente, comprem e leiam, porque o livro é delicioso, assim, você lê como se você estivesse viajando pelo interior de Minas e escutando aquela prosa na beirada de um fogão de lenha, na beirada de uma cerca ali de curral, né? Na beirada ali de um riacho. É muito gostoso. Né? Uma conversa de varanda. Conversa de varanda, exatamente, né? E aqui tem alguém falando assim, ó, doce vocabulário mineiro. E é exatamente isso, né? A gente se identifica com esse jeito mineiro de ser, né? O mineiro, né? Eu não sei, eu acho que o mineiro ele tem um jeito peculiar, muito peculiar, né? Você vai no Brasil, se você chegar no meio de um grupo, a primeira pessoa que eles vão reconhecer de um estado de fora é o mineiro, né? Pelo jeitinho do mineiro. A gente tem um jeito muito peculiar, né, Delba? Mineirinho, né? Inclusive são tratados de mineirinho. Mineirinho. Eles são tratados como mineirinhos. Você falou lá no início do seu gosto pela literatura desde cedo. Aí você falou de Guimarães Rosa e Afonso Romano. Eu queria te perguntar quais são outros autores, né, mineiros, outros autores nacionais que você leu, que você fala assim, esses autores, de certa forma, têm uma grande influência sobre a minha forma de escrever, sobre o meu gosto por escrever. Olha, e aí a gente vai pular um pouquinho da prosa para a poesia, né? Também conhecer outro mineiro, Carlos Drummond de Andrade, eu me identifiquei muito quando li o poema Infância e que ele fala, né? Meu pai montava a cavalo e ia para o campo. Isso teve uma ressonância enorme em mim, porque isso era da minha realidade, porque meu pai também montava a cavalo e ia para o pasto, né? Mas é a expressão mais usada aqui. E eu cresci num ambiente rural, onde eu moro até hoje já não guarda as mesmas características, porque a urbanização já está muito próxima,
Mas eu nasci, cresci numa propriedade rural com vacas, com cavalos, cachorro, galinha, todo esse universo de plantação. E o meu pai era essa figura, né, que tirava leite, que buscava as vacas, que cuidava dos porcos, que cuidava da lida da propriedade. E, Então é isso. tem uma pessoa perguntando aqui, ó, Delba, tem mais livros em processo? Ah, olha, tem sim, Paulo. Felizmente vai ter um livro no mais tardar março, né? Acredito que final de fevereiro ou março, que é um livro infantil que chama Três Contos em Cocorês, porque a história dos personagens são todos galináceos. Que Então, ótimo! se Deus quiser, vai sair esse próximo livro agora em março, com ilustrações do Walter Lara. Eu estou com grande expectativa para esse livro, acho que vai ficar um livro muito bonito, sabe? Que bacana. E já que você falou em livro infantil, eu queria, né, assim, falei aqui no início, falei na apresentação, tive a alegria de contar a história do seu livro Três Pituxicos lá no Salão do Livro em 2018, né? Foi o último salão de foi um Demais. literários que a gente teve aí presencial, né? Porque veio aí logo depois de 2019 veio aí, né, a Covid, enfim. E aí esse ano agora tudo isso acontecendo, a gente não sabe quando é que vai ter de novo. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o livro Os Três Pituxicos. Paulo, esse livro assim, é uma paixão muito grande. Aliás, a literatura ela tem que ser feita com paixão, porque isso transparece na escrita. E é um livro que até hoje eu dei uma olhada nele novamente, eu me emociono lendo o meu próprio livro. Ainda mais que ele guarda, né, essa história dos meus três cachorros e dos três pituxicos, que infelizmente hoje eu só tenho um, mas assim, a presença deles assim, é tão forte, e eu resolvi escrever a história deles, aliás, a história nossa, não deles, porque eu, enquanto narradora, participo o tempo todo do livro, porque a narrativa dessa relação de amizade, de companheirismo com os meus cachorros. Então, assim, desde quando eles nasceram, e isso aí são fotos da Kelly Aguiar, umas fotos muito bonitas, aí estão os três pituxicos, né? Falando da personalidade de cada um, das histórias. Olha que lindo. Esse é o Charmoso, que é o meu campeão, que está aqui me rodeando. Aqui, eu conversando, ele vem aqui, mas aí a Pitucha, saudosa. Então, desde eles pequenininhos, Paulo, às vezes eu anotava, né? Aí a Pitucha sempre muito apegada comigo, eu anotava alguns relatos, alguns episódios que me chamavam muita atenção. Na verdade, assim, todo dia eu poderia anotar todo dia um caso que os cachorros também têm contos. E eu fui percebendo que as pessoas que amam os animais, sejam eles ou gatos ou cachorros, gostam muito de contar casos sobre os seus animais. E eu, então, contava muito dos meus cachorros e conversando com pessoas que também tinham cachorro e elas também contavam os casos delas, né? E eu fui anotando e acabei que eu demorei até demais escrever o livro, porque quando eu fui escrever, eles já estavam assim com cerca de 14 para 15 anos, são os cachorros que chegaram ainda bem à velhice. E então um dia a ficha caiu e falou assim, olha, eu tenho uma urgência de publicar esse livro. E então reuni todos essas anotações que estavam na cadernetinha, e fui, então, né, convidei a Kelly para passar uma tarde aqui para a gente fazer as fotos, numa relação assim muito do cotidiano mesmo, tentando captar as imagens deles, se alimentando, passeando,
ao meu redor. E além das fotos que foram publicadas no livro, tem assim mais 100 fotos maravilhosas. E é um livro que eu falo assim que me emociona demais, Paulo, porque é uma das coisas da vida que eu acho que mais me marcou assim, com a carga afetiva foi ter cachorros, sabe? É, Esse amor. tem várias pessoas comentando aqui, ó. A Ana Maria comentou: meu neto de 9 anos também ficou apaixonado com a história. Tem uma outra pessoa que comentou aqui também, Alcimar. Eu li e dei para minha sobrinha. Adoramos. Né? Aí aqui alguém com sensibilidade. Né? E é isso, né, Delba? Eu acho que os animais, cachorro, gato, qualquer animal que a pessoa tem como um bichinho para cuidar, a pessoa que gosta, ela tem essa relação afetiva e, e acaba transformando os animaizinhos como membros da família mesmo, né? Eu vejo isso na casa da minha mãe, né? Eu já tive cachorro quando mais novo também, né? O cachorro ele tem e o cachorro é diferente, por exemplo, do gato. O gato ele escolhe o dono e o gato é a hora que ele quer, do jeito que ele quer. O cachorro não. O cachorro ele tem uma relação mais próxima com o dono, de esperar chegar, né? E a gente acaba, quando você tem o É, cachorro, criando esse laço afetivo, né? E a história do livro, que é muito bacana, né? Você está falando aí, eu tô lembrando aqui, né? É exatamente isso, você traz exatamente isso, você fala de cada um, da personalidade de cada um, do que gostava de fazer, e você vai trazendo aí você como narrador o tempo inteiro, o que faz com que o livro fique gostoso também a leitura, é exatamente isso, né? E talvez por isso as crianças que escutaram gostaram, porque criança tem essa proximidade muito grande com os bichos, né? Criança gosta muito de bicho. e uma coisa interessante que eu descobri com o retorno dos meus leitores, Paulo, que esse livro que a gente pensando e falando da literatura, da sensibilização dos leitores, desse convite que o livro traz para o mundo da literatura, eu descobri que com os Três Pituxicos, o livro não promove só a leitura, mas a escrita também. Porque eu já tive assim, um retorno de mães me contando que os filhos queriam escrever a história dos cachorros da casa. Porque, igual eu te falei, todo mundo tem uma história para Sim. contar dos vídeos. Então, eu não sei se o livro chegou a ser escrito, sabe? Até eu vou encontrar com ele e vou perguntar, cadê o livro do seu cachorro, do Scooby-Doo, o Samuel? E acontece que, então, eu fico muito contente com isso enquanto escritora, que é um livro que provoca também os leitores enquanto escritores. Sim. E E isso que você está outra falando coisa, é tão bacana, porque assim, é o que você falou, a literatura ela não é só essa promoção do leitor, né, que vai se deliciar ali nas páginas. Ela tem também esse poder de transformação. Às vezes a pessoa que está com vontade de escrever, ela lê, fala, uai, eu também vou escrever uma história. Né? Eu me inspirei nesse livro para escrever. Né? E são vários, né, relatos que a gente escuta de pessoas que começaram a escrever porque leram um livro, e aquele livro abriu as portas, falou, nossa, essa pessoa escreve, eu também quero escrever igual esse autor aqui, né? Eu quero, por exemplo, eu acho que eu sempre gosto de citar essa referência porque é um autor que é contemporâneo, é moçambicano, é um leitor de Guimarães Rosa, que é o Mia Couto, e ele fala eu amo. abertamente da influência de Guimarães Rosa na obra dele, né? E é perceptível. Eu, Você falou que gosta de sim. Minha Couto, é perceptível como que na obra dele tem a presença de Guimarães Rosa. Né? Eu É, também já percebi, e já ouvi ele em entrevista falando dessa influência, né? E mesmo ele falando com aquele linguajar de Moçambique, chamando as crianças de miúdo, ainda assim a gente encontra essa pitada, vamos dizer assim, de Guimarães Rosa. E eu exatamente. amo demais o Mia Couto. Outro dia, assistindo uma live aqui de você com uma professora que queria casar com o Mia Couto, Ah, se você se lembra.
Eu que assisti, falava, eu também, até eu também quero. Ele é maravilhoso, né, Delba? Assim, Sim. eu acho que assim, não tem um livro que eu prefiro dele, eu acho que eu gosto de todos. Apesar de que o último que eu li, né, Se Obama Fosse Africano, é apaixonante, né? Que são ensaios e ele fala da literatura, ele fala de política, ele fala da questão da África, ali, de Moçambique, da guerra civil, né? Ele traz muito essa questão da oralidade da África, né? Ele traz muito essa cultura, né? Dessa tradição oral que ele tem ali de Moçambique, as influências que tem a guerra civil naquele povo. Então, tem uma região da África, né? Porque tem gente que a África é um país, não, a África é um continente, né? E ele traz isso na obra dele, né? E a prosa poética dele é exatamente assim, essa referência do Guimarães Rosa com a prosa poética do Guimarães Rosa, né? Assim como também um outro autor que tem uma referência também, um grande outro autor, que é o Machado de Assis. Ele tem obras dele que você percebe claramente referências do Dom Quixote, né? Você percebe isso no Dom Casmurro, no Alienista, né? No outro dele lá, Memórias Póstumas, tem sempre ali uma referência. E Machado de Assis era um leitor de Dom Quixote, ele tinha um livro do Dom Quixote, que era na tradução em francês, que era um livro que ele usava como referência, né? Então, assim, é muito interessante quando a gente tem essa possibilidade, como você como escritora, né? Eu tenho um livro publicado também, a gente percebe que outras pessoas leem e se inspiram para escrever. Isso é muito bom, né? Isso é muito positivo, né? Eu acho que isso traz acho que, de certa forma, isso, né, igual você falou, você já está produzindo outro livro, e certamente você não vai parar, daqui a pouco você vai produzir outro, e outro, e outro, porque você é uma leitora, né? E eu até queria te perguntar, você tem lido muito ultimamente? Muito, eu não tenho lido, não, Paulo, porque com a idade eu já não dou conta de ler muitas horas, mas eu li muito na adolescência, mas envolvida tanto com esse livro recente, Contos do Mineiro, e já com a produção do próximo, às vezes o leitor não sabe, mas produzir o livro, colocar o livro na rua, é algo também que demanda muito do autor, que é um faz-tudo, né? O autor acompanha a obra, os contatos, a produção do livro, a divulgação. Então, Exatamente. não é só o escrever e entregar o livro, tem muito trabalho. Mas, por incrível que pareça, Paulo, eu estou lendo um almanaque dos Correios, que foi uma amiga minha que me deu, acho que não é um livro comercial, e inclusive parece que ela está acompanhando a live. E é um almanaque que conta a história dos Correios no Brasil e conta coisas simples, como assim, como que a comunicação através dos Correios, das cartas, essa coisa tão bonita que hoje está pouco, caiu um pouco em desuso, quanto que as cartas ligaram vidas, imigrantes italianos aqui no Brasil com os familiares na Europa. Tem relato do Almir Klink falando que jogou uma garrafa no mar com a mensagem que recebeu retorno. E de pessoas cotidianas que não são famosas, que não são conhecidas, mas que contam os seus relatos de ter recebido a correspondência. Histórias de carteiro, do Maurício de Souza contando também da relação dele com uma pessoa que trabalhava no Correio, que parece que virou personagem, uma coisa assim. E eu gosto muito disso, de literatura que conta histórias de vidas de pessoa. E daí essa ponte, né, que se demonstra, que aparece na minha produção literária. Eu adoro assim, conhecer pessoas. E que é a pegada também da psicóloga, né, de ouvir as histórias das pessoas, conhecer as histórias de vida. Então, para mim, as histórias de vida são muito fascinantes. E você está falando desse livro aí. Qual que é o nome do livro, Delba? Esse que você tá falando dos Correios? Ele está até aqui pertinho, chama Aproximando Pessoas. Agora eu fiquei curioso, viu, para conhecer. Eu gosto disso, eu gosto de. Você falou uma coisa assim que eu acho que infelizmente, né, assim, essa coisa da troca de cartas.
ela realmente, hoje talvez ela exista apenas de uma forma maior dentro dos presídios, né? É a forma como muitas pessoas que estão privadas da liberdade se comunicam através das cartas, né? Porque as pessoas Sim. hoje mandam WhatsApp, elas nem ligar mais para as outras, elas ligam, né? Eu acho que é muito curioso isso, assim, que até a ligação ela deixou de existir, né? Assim, a gente está E perdendo. Oi? é uma pena, porque assim, a gente vai lembrar que na nossa bibliografia tem livro de cartas fabulosos, né? Da Clarice Lispector, do Carlos Drummond de Andrade, das correspondências dos escritores. E são livros preciosos que não foram escritos inicialmente com o intuito de serem publicações literárias e que se tornaram publicações, né? Então, realmente, não escrever cartas de uma certa forma, uma perda, né, para a gente. Você está falando das cartas, Clarice. Eu tenho um livro aqui da Clarice de cartas que ela trocava com as irmãs. E é tão bacana porque você vai conhecendo um pouco mais. E saiu agora, né, todas as cartas dela também, né? Tem uma carta que ela escreve falando do Guimarães Rosa. Quando ela leu Guimarães Rosa, é uma carta maravilhosa, exatamente por isso, porque ela fala o quanto o Guimarães Rosa, assim, ela ficou encantada pela escrita de Guimarães Rosa e como que poderia existir alguém que escrevesse da forma que ele escrevia, né? Com tamanha sensibilidade, com tamanha assim, né? Clareza para se conhecer aquele sertão de Minas, né? O sertão, né? Assim, e não só isso, nas casas que ela troca com as irmãs, por exemplo, ela conta, né, dos períodos em que ela viveu fora, porque o marido dela era diplomata, então ela viveu em muitos países, viveu em muitos estados. E aí você vai hoje em dia, eu acho que isso se perdeu, né? Acho que Carlos Drummond trocou carta com muitos outros escritores e outros também foram trocando. Então, acho que isso vai se perdendo e hoje você troca e-mail. Só que e-mail você perde também, né, Delva? Então, acho que tem uma pessoa perguntando o nome do livro, é Aproximando Pessoas. Eu já guardei aqui porque eu vou procurar o livro e eu quero ler. Eu quero ler porque eu Sim. gosto disso também, né? E falando aqui das cartas, Paulo, eu me lembrei de uma coisa, porque assim, eu li esse livro da Clarice Lispector há alguns anos, acho que chama Minha Querida, me parece, se eu não me engano, o título, que ela trocava as cartas com as irmãs, e eu li para minha mãe. Pode falar que eu estou discutindo, eu estou procurando ele. A minha mãe, já com a idade bem avançada, e eu lia para ela cada dia umas 3 cartas, nem li o livro todo para não esgotar o livro de uma vez só. Mas eu quero fazer com isso, enquanto você olha lá, procura o livro, uma ponte até com o livro Contos de Mineiro, que eu tenho percebido e tenho tido esse retorno, que é quando um leitor ler para uma outra pessoa, seja ela uma pessoa que não tenha uma leitura fluente para ler um texto. Sim, aqui não está dando para ver, minhas queridas. Minhas queridas, Isso. é maravilhoso, maravilhoso. Isso mesmo. Aham. Então, eu lia para minha mãe as cartas e ela adorava e ficava assim, doida para que chegasse no outro dia para eu ler mais. E com o meu livro Contos de Mineiro, Paulo, tem acontecido isto, de às vezes pessoas que não são leitoras ou não são leitoras fluentes, que outras pessoas leem e tem assim alcançado um público idoso, um público que tem muitas memórias, tem muita história, então se identifica demais com os contos. E eu assim, me sinto muito gratificada, porque eu penso que a literatura não deve ser hermética, assim, o texto, aquele texto com tantas palavras difíceis e que Sim, não alcançam o leitor. Eu acho que tem um texto para cada situação, né? Tem o livro, que é de uma literatura específica que pede uma linguagem
dessa forma, mas eu gosto de escrever para que a minha literatura alcance as pessoas. E alcançar não leitores, para mim, assim, né, é uma graça, é uma bênção. E quanto que essas pessoas têm histórias para contar? Você estava aí falando da sua tia, né, dos seus pais, e tem um pensamento, Paulo, que eu não sei de quem é o autor, que fala assim que quando um idoso morre, é como se fosse uma biblioteca que incendiasse. Isso é um E eu tive provérbio essa, africano. um provérbio, que bom, sabe, um provérbio, então não tem autor, ele é de domínio público, é de sabedoria É, popular, por isso presente, né? e é o que você Então, falou, assim, e infelizmente, Delba, poucas pessoas hoje têm paciência para ouvir os idosos. Até porque a nossa sociedade trata os idosos de uma forma trata muito mal os nossos velhos e as nossas velhas, nossos anciãos, né? Trata muito mal, muito mal. Não tem lugar para essas pessoas na sociedade, porque a gente tem uma sociedade que o tempo inteiro privilegia assim, você tem que ser jovem, 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 você tem que estar festejando o tempo inteiro. E, às vezes, o idoso ele quer apenas curtir o ócio. Ele já está cansado, ele não quer sair para festejar. Mas que absurdo! Você tem que fazer parte de um grupo de terceira idade, tem que fazer atividade. Não, às vezes a pessoa não quer. E assim, eu gosto muito, né? E cada vez mais, quando eu vou à casa dos meus pais, eu tenho gostado de ouvir cada vez mais minha mãe contar as histórias dela, meu pai contar os casos dele, porque assim, já estão com 82 anos cada um, né? Minha tia, meu pai tem 92, o irmão do meu pai vai fazer 95, né, que mora lá em Araçuaí, e são todos assim, guardiões da memória, porque tem histórias para contar da família, tem histórias para contar da época que viveram, de como que foi, como que não foi. Então, assim, a gente que se dá o prazer de escutar, a gente aprende muito. A gente aprende muito, não só com o que eles contam, mas aprende a se tornar melhor também com aquela escuta, né? A escuta nos sim. engrandece, nos faz melhores, né? Alguém comentou que, deixa eu ver aqui, que Deus abençoe esse lindo talento. A leitura é a melhor coisa do mundo. Quem dera as pessoas lessem mais, o mundo seria melhor. Escrever uma carta, contar um pouco da nossa história. Exatamente, é isso mesmo. Quem escreveu aqui foi a Adriana. Isso mesmo, Adriana. E aí, Delba, quando você fala dessa questão, né, existem ainda alguns lugares que fazem projetos de crianças escrever cartas, né, para outros lugares, mas vai se perdendo, né? E é uma pena. E quando você falou dessa coisa da leitura para o outro, eu gosto de fazer muito isso. Eu gosto muito de ler para as pessoas também. E eu acho isso muito bom, né? Tem pessoas que não gostam de ler, você desperta nelas o gosto da leitura quando você lê para ela, né? Com certeza. Aham. E essa leitura acaba ativando uma memória muito rica. E tem acontecido de algumas pessoas me falarem que minha mãe, ou a própria pessoa, eu lembro, ou mesmo o leitor jovem, fala assim, eu lembrei de casos da minha infância, casos da minha família. Aí eu fico, então me conta, me conta esse caso. Porque e tem um pensamento assim, muito interessante, Paulo, que diz que os contos de oralidade, né, eles são como um fio que ligam o passado ao presente. Então, talvez aí resida esse gosto, né, desse tipo de narrativa, porque ele liga a algo que parece que foi desconectado. Quando a gente reata a isso parece trazer um significado muito grande, inclusive para a memória coletiva. É como Sim, se é um resgate mesmo, como diz a palavra, né? sim, É um sim. resgate dessa memória coletiva. Exatamente. Eu queria pedir licença para você para ler o trechinho desse primeiro conto, que assim, esse primeiro conto, sobre duas mulheres perdidas no tempo, eu realmente, assim, eu me diverti muito, né, nesse conto aqui. Eu achei divertidíssimo o linguajar dele, a forma da escrita dele, eu me diverti demais. Então, eu queria pedir licença para ler um trechinho desse, você me permite?
Claro, sim, por favor. Quem está nos escutando, é quem está nos assistindo. Então, duas mulheres perdidas no tempo. Eram duas mulheres perdidas no tempo. Ninguém sabia ao certo a história de suas vidas, pois parecia que já existiam desde que o mundo começou. Eram velhas de rugas na cara, corcundas de tanto esperar. O quê? Eu não sei. Isabel e Isabelita, mãe e filha, que confundiram suas existências debaixo de um casebre coberto de sapê, perdido no meio do mundo, escondido no meio do mato, num lugar chamado Barreiro. De tempos em tempos davam as caras. Alguém dos Vieiras dava notícias de ter visto as duas mulheres compridas, de roupas remendadas, andando com os pés no chão, dedos em garras, unhas grandes de gavião fincando a terra. A visão das duas, de tão rara, suscitava comentários. Nunca se sabia ao certo se ainda estavam vivas ou mortas. A mãe já beirava os 100 anos. Será? 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 Outras vezes, um passante que ia de viagem ou andava sem rumo, dava com um casebre cor de terra vermelha, causando medo e interrogação. Podia-se entrar. Isabel e Isabelita olhavam o viajante de esgueira na quina da porta. Para elas, também, ver gente era assunto que quebrava a mesmice da vida cumprida, de amanhecer e adormecer até o dia em que Deus chamar. Dia! Dizia, arrebatando o cumprimento, com um riso sem graça, mas que fazia parte do ritual de encontro com a gente. No canto do cômodo que dava com a janela para o terreiro, tinha uma trempe no chão. O borralho ficava esperando que uma das duas atiçasse as brasas com um pouco de lenha para avivar o calor. No outro cômodo, dois catres sustentavam colchões de palha, murchos. Bem no meio, uma abertura deixava que os braços, de vez em quando, entrassem para fofar as palhas. A cama aumentava de volume e a cobertura de retalhos ficava bonita, cheia de ondulações. Os bichos do céu e da terra eram todos conhecidos das mulheres. Voando lá no alto, quase esbarrando no céu, passava até gavião. Andorinhas em bando atravessavam o azul. No meio do mato, olhinhas fogo pagou, pica-pau bicando as árvores. Tico-tico dava pulinhos no terreiro, em rol de passarinhos criados por Deus Nosso Senhor, todos de boa convivência. Periquitos e maritacas incomodavam, comendo as espigas do milho plantado para o sustento. Pássaros pretos no arrozal cantavam. Cê finca, eu ronco. Cê finca, eu ronco. Cê finca, eu ronco. Vou parar aqui. Mas eu queria dizer porque, assim, é tão gostoso, né? O palavreado, é como se você se sentisse ali vendo essas duas mulheres, né? E, assim, é muito gostoso, é muito gostoso. Eu quero aqui, para fazer jus à memória da minha mãe, Paulo, mostrar uma foto dela, já centenária. Ô, gente, Está dando para ver? tá dando para ver, sim. Tá dando para ver. Essa, Linda! essa foto, ela também da Kélia Aguiar, ela tirou quando completou 100 anos. Ela viveu até 102 anos. E foi ela que me contou essa história dessas duas mulheres, Isabel e Isabelita. E é interessante, Paulo, eu queria comentar também que assim, o território que hoje é reconhecido como Ribeirão das Neves, ele foi povoado há muito tempo, não é? Então, ele, na verdade, é mais antigo do que Belo Horizonte. Então, tem alguns lugares que hoje têm outros nomes, mas que a minha mãe fazia referência a eles, não é? Hoje são pouco conhecidos com essas denominações.
Então, até os relatos dela também guardavam coisas da história, né? Do município, do povoamento. E isso era uma coisa assim muito rica, sabe? Eu, e ela dizia assim para mim: Olha, se eu soubesse, eu tinha notado tanta coisa que eu vivi. Porque quando ela percebeu que eu dava importância aos relatos dela e anotava, ela se sentiu valorizada naquilo da experiência de vida, né? E eu também fico pensando assim, meu Deus, por que eu não fiz uma gravação todos os dias? Porque são muitos relatos, são muitas memórias, e é diferente de quando uma pessoa foi testemunha de um fato, né? Por exemplo, ela me contava quando a Segunda Guerra Mundial acabou em Belo Horizonte, como isso foi comemorado na cidade, que as pessoas soltavam fogos e passava a pessoa gritando: a guerra acabou, a guerra acabou. Olha, esse tipo de relato a gente não acha no livro de história, é de quem viveu essa experiência, né? É verdade. Você está falando da sua mãe, eu estou lembrando do meu avô, o pai da minha mãe. Recentemente, minha mãe, eu tenho meu livro que eu escrevi, que é o Baú de Histórias, é uma homenagem ao meu avô, a minha Ah, que infância em Araçuaí. E aí, assim, minha mãe recentemente me deu uma cadernetinha que foi do meu avô. Essa que cadernetinha, preciosidade. meu avô, olha para você ver, Delba. Meu avô anotou nessa cadernetinha o nascimento de todos os filhos. Então, veja bem, minha mãe tem 82 anos. Então, essa cadernetinha tem no mínimo 90. E minha mãe me deu, ninguém quis. Ela falou assim, não, minha tia falou assim, eu vou jogar isso fora. Não, eu vou dar para Paulo, porque né, ele pode ter alguma coisa. Aí eu pedi para as minhas tias, para as minhas primas, meus primos, para me mandar relatos das memórias que eles tinham com o meu avô, que é para eu escrever. Né? Eu já tenho alguns relatos, estou escrevendo, porque é isso que você falou, né? Tem coisas que a gente não vai ler no livro de história. Tem coisas que a gente só vai escutar por pessoas que vivenciaram aquilo. Né? A gente vai escutar de pessoas que estiveram ali e vão contar, e você vai falar, nossa, então foi assim? Foi assim, né? E isso é muito bonito, né? E acho que esse ponto seu aqui, eu E eu acho que quero ler, viu? foi. Já estou antecipando aqui que eu quero ler o livro, então, com as histórias do seu avô e dos seus familiares. Vai demorar um pouco, mas eu estou ainda escrevendo, estou colhendo relatos da família, porque é uma coisa que, assim, eu acho que até assim, minha mãe percebeu isso, eu tenho primas, primos, minhas tias também perceberam, né? Porque como eu fiz um livro infantil homenageando meu avô, eu falo de Anastasia, eu falo da minha tia, né? Então, assim, quando eu conto a história presencialmente, eu falo das minhas tias, né? Tem um baú de história que está ali que eu falo que foi meu avô que me deu, mas é uma história que eu criei também, né? Que é isso, né? Que você falou. A gente aumenta um pouquinho, mas não deixa de estar sendo fiel a algumas coisas, né? Então, e o seu livro me tocou muito por isso, porque eu escuto muito caos, né? Que meu pai contava, por exemplo, na fazenda de Piripiri, lá em Araçuaí, ele contava como que era, né, para tanger os bois, né? Para levar os bois de um lugar a outro. Né? Meu avô, meu tio tem 95 anos, conta isso ainda, né? A minha tia tem 92, conta isso ainda. Né? Meu pai ainda conta muito essas histórias. Então, acho que para quem gosta de um bom caos, para quem gosta de escutar história, para quem gosta de preservar a memória, né? Como Walter Benjamin falava, né? É importante a gente preservar a memória, né? O narrador ele faz com que a gente preserve a memória e sem memória nós não somos nada. E o seu livro Sim. é um livro de memórias, né? É um livro de memórias de casos que acontecem ainda hoje no interior, que aconteceram e que pessoas que vivenciaram vão lembrar disso, falar, nossa, uma pessoa comentou aqui, né? Minha mãe, ela falou que o caso aqui do enterro era igualzinho na época dela, né? E eu tenho certeza que se eu ler para minha mãe, para meu pai, eles vão lembrar também, olha, lá na roça tinha um caso assim, né? Então, assim, a gente está chegando ao final, eu quero te agradecer, Delba,
não só pelo livro Contos do Mineiro Aisô, mas os livros Três Pituxis, mas por tudo isso que você compartilhou com a gente aqui hoje nessa live, né? Por todo o seu amor à literatura, a preservação da memória, né? Que é muito importante, a gente precisa preservar a nossa memória. E pessoas como você, eu vou dizer assim, sem pestanejar, pessoas como você têm que ser tombadas como patrimônio, porque pessoas como você são pessoas que preservam a memória, valorizam essa memória cultural que nós temos, né? Essa memória dos nossos antepassados, que está cada vez mais se perdendo. E se não forem pessoas como você, pessoas como Afonso Romano Santana, pessoas que contam histórias dos nossos antepassados, é que preservam a nossa memória. E livros como esse seu aqui, são livros para um futuro próximo, as pessoas lembrarem que isso existiu. Porque a gente hoje vive no mundo da tecnologia. Então, acho que a gente precisa cada vez mais de pessoas como você, que preservam essa memória, que falam disso com paixão, com amor, que preservam a memória, né, do afeto com os animais, né, e façam com que outras pessoas sintam-se assim, com vontade de escrever, crianças, né? Então, eu quero te agradecer imensamente. Quem quiser adquirir o livro Os Três Pituxis e o Contos Mineiros lá, pode entrar em contato lá no WhatsApp da Livraria Páginas. A gente está de portas fechadas, mas estou atendendo pelo WhatsApp. É o 31 971 74 8773. 31 971 74 8773. Débora, eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade para agradecer, falar o que você quiser. Muito obrigado desde já, tá bom? Ok, eu quero só mostrar aqui as ilustrações, que o livro também tem as ilustrações, e que são do Rodrigo Souto, um artista também com raízes aqui mineiras, né? E então tem umas ilustrações muito bonitas. Isso. E outra coisa, Paulo, quando eu vou... Uhum. Ah, e assim, quando você contou o caos, Pode quando falar. você contou o livro dos Três Pituxicos, você imitou o charmoso latindo, nunca mais me saiu da memória. E agora, quando eu conto o caso dos meus cachorros, eu fico imitando você, como é que o charmoso late. Você se lembra? Ai, que maravilha! E foi divertidíssimo aquele dia, foi divertidíssimo. Ah, mas eu ia te pedir para você imitar novamente o charmoso. Vou lembrar, mas não. É que você falava assim que o charmoso, né, com esse nome imponente, late assim, uau, Ah, uau, uau. uau, 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 uau. Eu quero muito agradecer, Paulo, dizer que, assim, que inicialmente esse livro ainda não está à venda, porque ele faz parte de um edital e foi distribuído gratuitamente aqui em Ribeirão das Neves, e agora vai para as bibliotecas públicas, para as escolas, mas em breve a gente vai ter uma edição em e-book e provavelmente vamos torcer que tenha também uma segunda edição que esteja aberta à comercialização também. Tá? Maravilha. Mas então, em todas as bibliotecas municipais daqui, nas escolas e as pessoas que participaram do evento receberam gratuitamente o livro. E os Três Pituxicos, como você disse, esse livro pode ser adquirido aí na Páginas, na livraria da Páginas Editora. E o meu próximo livro também estará aí na livraria. E aí, antes de você falar, se alguém, né, o livro, como a Adel falou, ainda não está disponível para venda, porque foi, né, de uma lei, Fundo Municipal de Preservação do Patrimônio Cultural, Incentivo Ribeirão das Neves, a Prefeitura está aqui atrás. Aqui. E aí, se alguém quiser conhecer algum outro conto, entre em contato lá no WhatsApp da livraria, e aí eu passo no WhatsApp, eu leio, eu gravo,
leio e mando para a pessoa. Né? Se a Del me autorizar, eu faço isso, eu gravo o conto, mando a gravação do conto, eu lendo o conto. Eu adoro fazer isso. Então, se você me autorizar, eu faço isso. Sim, Paulo, e quando passar a pandemia, se Deus quiser passar aqui e se restabelecer a normalidade, que a gente puder aglomerar, nós podemos marcar um encontro aí na livraria, aberto ao público, para a gente contar os causos e fazer essa roda, né, de afeto que Maravilha. a contação de causos proporciona. Ah, vai ser maravilhoso. A gente vai poder ler o seu livro e cada um contar um caos que tem para contar numa roda exatamente isso, de afeto. Né? É maravilhoso. Ideia, adorei. Já tá anotado. Se a gente puder reunir novamente, vou te chamar, vou entrar em contato com você. Del, não esqueci, já podemos encontrar, vamos marcar com as pessoas lá no espaço da Livraria Página, um espaço delicioso, tem um espaço cultural lá agora também, e a parte externa da livraria deliciosa, propícia a sentar e contar um bom caos. Então, assim, muito boa ideia, adorei, adorei. Sim, vamos sim. Obrigado, Delba. Então, agradeço também, adorei o bate-papo, que tenhamos muitos outros e muitas histórias para contar. Com certeza. Obrigado a todos e todas que nos acompanharam até agora. Convidar vocês, segunda-feira, no perfil da Páginas Editora, um bate-papo com a Mariana Tavares, que é ilustradora. Vamos falar do processo de ilustração, dos trabalhos da Mariana. Né? Então, estão todos convidados, segunda-feira, às 19 horas, no perfil da Páginas Editora. E amanhã, às 20 horas, no YouTube da Página Editora, nós temos um encontro também com 4 escritores, que é o Bruno Marques, o Henrique Germa, a Carolina e o Lucas Félix. Nós vamos falar sobre o encontro entre o real e o imaginário nos contos. Então, é um encontro às 8 horas da noite no YouTube da Páginas Editora. Então, estão todos e todas convidados para participar também. E segunda-feira, no perfil da Páginas Editora, um bate-papo com a Mariana Tavares. Delba, muito obrigado. Que você tenha um excelente final de noite, um ótimo final de semana. Obrigado pela prosa, obrigado aí por compartilhar tudo isso com a gente. Obrigado a cada um de vocês que nos acompanhou até agora. Né? E um beijo grande.